Olá, pessoas empreendedoras, tudo bem? Hoje nós vamos falar como começar um negócio do zero. Então, você que quer empreender, que está agora nesse momento de pandemia, pensando o que fazer, ou que já está, de repente, com alguma atividade e quer começar a empreender, você está no podcast certo. Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios e eu ajudo pequenas empresárias a estruturar o seu negócio, a se dedicar ao que ela ama, de uma forma que ela não precisa ficar com medo e perdida em burocracia, tá? E esse podcast é o Descomplica e Aplica, uma forma legal de você utilizar todas as ferramentas que tem no mundo de negócios dentro do seu negócio de uma maneira simples e fácil. Tá? Hoje a gente vai falar com a Bianca Imes, que é massoterapeuta e que está nesse cenário de como começar a empreender do zero. Não é isso, Bianca? Isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, Trouxe minhas dúvidas para a Lúcia, para ela me ajudar e passar esse conhecimento para vocês também. muito bom. Muito obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E você pode contar e perguntar tudo o que você quiser. Vamos começar? Qual que é a sua maior dúvida, a sua primeira dúvida, né? Ok. Então, acho que a minha primeira dúvida, assim, Bom, eu tô nesse ramo de massoterapia faz uns anos já, mas só que eu nunca... Nesse período, assim, eu não abri um MEI. Eu fiquei só, né, atendendo as demandas e tudo mais, mas só que eu não cheguei a... De maneira informal ou autônoma? Acho que de maneira... Primeiro me fala qual a diferença das duas. Ai, que bom que você perguntou, Bianca. Sabe por que eu perguntei isso? Porque a maioria das pessoas falam assim, não, eu sou autônoma. E aí eu descubro que a pessoa não era autônoma, ela era informal. Sabe Olha qual a só. diferença? Não. É assim, ó. O autônomo, ele é aquela pessoa que está inscrita mesmo na prefeitura e que ele recolhe os impostos através de uma coisa chamada RPA, que é um recibo de autônomo. Tá? E aí tem a retenção dos impostos. Ela está formalizada, só que como de uma maneira autônoma. O informal não, é só aquele que recebeu o dinheiro mesmo. E não está inscrito na prefeitura, ele não teve nota, não teve recibo, não teve nada. Entendi. A maioria das pessoas, ela está informal. Só que elas pensam que estão autônomas, porque elas acham que ser autônoma, trabalhar de maneira autônoma, ou seja, ter autonomia no seu negócio, Sim. é ser um profissional autônomo. E não é a mesma coisa. Nossa, que importante demais isso. Por isso que eu falei, que bom que você perguntou. Sim. Então, eu tô de maneira informal. Tá. Então, assim, você não fazia nenhum tipo de recolhimento e nem tinha inscrição na prefeitura. Exatamente. Tá. Isso mesmo. Legal. Aí agora eu tô querendo colocar de uma forma, né, na prefeitura o meu serviço, assim. Tá. E aí vem aquela dúvida. Ok, o que eu preciso? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, assim? Eu tenho que abrir um banco, eu tenho que ir na prefeitura direto? O que eu tenho que fazer? Ó, primeiro, parabéns. Que me vem muitas coisas na cabeça que fica complicado, parece. Mas sabe? olha, parabéns de você perguntar antes de fazer. Porque Ah. assim, a maioria das pessoas também pode começar a fazer um monte de coisa que depois tem que corrigir. Então, isso que você está fazendo é a melhor forma mesmo, é você pesquisar como começar seu negócio antes de começar. Para dar os passos certos, né? Primeiro, você precisa levantar as informações de quais são os impostos que você iria pagar num formato que é MEI, que é um microempreendedor individual, que é você abrindo uma empresa. Ou se vale a pena pelo seu projeto ser autônomo mesmo, tá? De repente, não vale a pena você abrir um CNPJ. Entendi. De repente, vale a pena você ser autônoma. Só que o que você tem que levar em conta é que, como autônoma, você vai ser tributada na pessoa física. E isso pode chegar a 27,5%, é uma forma de tributação alta. Então, se você vai gerar uma receita recorrente como massoterapeuta, fala assim, não, agora eu vou receber esse dinheiro com frequência, eu vou ganhar o meu sustento assim, vou ter uma lucratividade, quero investir, aí vale a pena você abrir um CNPJ. Mas agora, se você vai ter uns recebimentos eventuais, você vai abrir um CNPJ, e aí quem não ouviu o podcast anterior, vale a pena ouvir. Quando você abre uma empresa, você tem responsabilidade, porque você também está assumindo uma postura de empresário. Mesmo como MEI, você está abrindo uma postura de empresário. E é importante você saber isso. Então, você vai ter que ter essa postura e tocar o seu CNPJ com algumas regras. Então, se você vai ter essa receita de forma mais recorrente, a forma mais barata é como MEI.
mas você vai ter que cuidar desse MEI. Você não pode só abrir e aí lá só emitir nota quando der vontade. Ou quando tiver a necessidade, quando tiver a demanda. Tá bom? Então, eu vou explicar para você como seriam os dois formatos. Sempre pensando nisso, que o autônomo tem uma forma tributária um pouco maior, porque tributa direto na pessoa física. E o MEI tem uma forma tributária que, inclusive, é a mais barata que tem. Eu sempre recomendo para quem está começando a empreender, abrir o MEI. Porque o MEI, eu falo que é um jeito de você treinar. Porque as responsabilidades de MEI, elas são bem menores do que as próximas formas tributárias de empresas maiores. Né? Então, assim, ó, se você for autônomo, você vai ter que ir lá se inscrever na prefeitura e os recolhimentos vão ser feitos na fonte. O que significa isso? Que vamos imaginar que você fez um serviço que você recebe R$1.000. Quando a pessoa te pagar, ela já vai descontar os impostos. Então, você vai receber esse valor já deduzido dos impostos e você vai emitir na prefeitura esse recibo de autônomo, no qual você vai destacar quais são os impostos que você está pagando. Ok? Entendi. Então, você já paga o quê? Na fonte, antes de receber. Tá, entendi. Por isso, Ok. e ela é mais cara também. Bom, agora, como MEI, você vai ter que abrir um CNPJ, Tá. você vai ter que se inscrever na prefeitura e gerar uma senha. E aí, você vai emitir. Só que os impostos como MEI, eles são fixos, Bianca. Então, você vai pagar mais ou menos, acho que deve estar por volta de R$58 por mês. Só que tem uma diferença. Não importa o quanto você ganhe. Você pode ganhar 0, como você pode ganhar 6.750, que é o limite para MEI. Você vai pagar 58 do mesmo jeito. Então, não adianta você falar assim, nossa, mas esse mês eu não fiz nenhuma massagem, Lúcia. Mas você tem que pagar do mesmo jeito. Não pode xingar o contador, entendeu? Entendi. Porque é fixo, você vai ter que pagar esse valor todo mês. E aí, o que acontece? Você pode tocar esse negócio nesse formato até quanto você tiver esse limite de receita. 6.750, que é 81 mil no ano. Entendeu? Entendi. Nesse formato, você também não é obrigada a ter um contador. Mas você é obrigada a ter um livro caixa. O que seria? E o que é isso? Você vai ter que registrar todas as suas entradas e saídas. Caso um fiscal procure você por algum motivo e te peça isso, você tem que apresentar uma demonstração, né? Não só verbal, né? De tudo que entrou e tudo que saiu. Para demonstrar que você está dentro do limite do MEI. Ok. Tá? Entendi. Se você atender pessoas físicas, você também não é obrigada a emitir nota. Agora, se você atender uma empresa, imagina que uma empresa contrate a Bianca para que a Bianca vá lá fazer massagem para todo mundo lá dentro. Que delícia, quero trabalhar nessa empresa. Aí, e vai te dar esse pagamento. Aí você tem que emitir uma nota, tá? Tá, entendi. Então, assim, ó, quando você for contratado por uma pessoa física, você não é obrigada. Por uma pessoa jurídica, você é obrigada a emitir uma nota. Tá. Respondeu a Ok. sua pergunta? Respondeu. Eu quase dei uma Respondeu. palestra aqui, Bianca, me empolguei. Não, mas é muito bom conversar com quem sabe, né? No caso. Eu adoro esse assunto. Meninas perguntou, eu falo, né? Mas Sim. vamos lá. O que mais, Bianca? Você tem de Ok. dúvida? E como que seria essa nota, assim? Como que eu emitiria ela? Por exemplo, tem um valor em cima também para fazer essa emissão ou não? Não. Na verdade, empresa. a emissão da nota, ela você pode entrar, você pode fazer esses cadastros na prefeitura de maneira autônoma, entrar lá e fazer sozinho. Tá. Porém, é muito comum que as pessoas procurem um contador nessa hora. Por quê? Porque é mais rápido, porque é mais simples, porque às vezes a pessoa faz um cadastro errado, demora, bloqueia. Porque aí entra essa questão da burocracia mesmo, que é fato real. Então, se você preencher um cadastro errado, aí a sua nota ela é indeferida e não explicam por quê, sabe? Entendi. Então, às vezes, né, dentro da empresa Minha Contadora, a gente faz essa emissão de senha para as pessoas, né? Que legal. Então, você entra, libera a senha web e você pode entrar lá e emitir a nota. Tem uma forma de emitir nota, tá? Ok. Mas essa parte, é sempre um segundo passo. Depois que você já tomou a decisão de abrir a empresa, né? Aí você vai entrar na prefeitura e fazer o desbloqueio de senha web. É assim que chama. Tá. Ok. Tá bom? Não, assim ficou mais... Ficou mais claro? Sim, ficou mais mapeado. Tá Ok. bom. E eu tenho uma outra dúvida que é assim, eu também presto serviço para uma empresa, né, igual a gente estava falando, para algumas empresas, não nesse segmento da massoterapia. Uhum. Eu auxilio na parte administrativa, né, nessa área, assim. E aí, como que isso já faz 1 ano, assim, por exemplo. Aí, como que eu tenho que começar a prestar também essa nota para essa empresa?
Na verdade, Eu olha, tenho que pagar algo que tá atrasado. quando você recebe um rendimento, qualquer valor acima de R$ 2.000, você não é mais isenta, certo? Certo. Então, se você trabalha para alguém e recebe um valor, né, abaixo de 2.000, você é isenta, Tá. Ok. tá? Um valor acima disso, você tem que ter uma demonstração disso, seja ela através de uma nota fiscal, seja através de um recibo ou um contrato de trabalho. Hoje em dia, esse formato de contratação sem ser no contrato de trabalho, CLT que a gente chama, está muito comum. Né? Principalmente depois das regras trabalhistas, é uma nova forma de negociar que as empresas estão encontrando. Então, ser contratado para prestar serviço, principalmente que hoje em dia está no home office, muita gente presta serviço em casa. Isso é muito comum, né? Então, eu te recomendo que você inclua no seu MEI, sim. Aí eu vou dar uma notícia legal para você. O MEI é um formato chamado empresário individual. Você pode ter inúmeras atividades, não existe uma restrição para você. Ah, que legal. Tá? Okay. Então, você pode ter lá massoterapeuta, apoio administrativo, né? Mecânico, sabe? Tipo, artesanato, quero fazer trufa. Você pode colocar todas as atividades que você queira dentro. Não existe essa restrição. Tá. Por quê? Porque você é uma empresária individual. Ou seja, você é a sua empresa. E todas as atividades serão prestadas por você. Então, não existe nenhum problema. Você pode pôr atividades diferentes nesse seu mês sem nenhum problema. Okay. E emitir notas de serviços completamente distintos. Não há nenhuma restrição. Então, nesse caso, você me indicaria fazer um MEI mesmo, não uma igual a outra opção que nós estávamos falando. Não. Porque se você já presta serviço mensal e já recebe esse valor, né? É muito interessante que você... Até porque você consegue ter uma redução nos tributos dessa forma, que é bem importante. Né? E lembrando que o fato de você ter um MEI não significa que a pessoa física já recebeu esse valor. Recebeu dos documentos deste valor. O que significa isso? Quando você abre um CNPJ, Bianca, quem está recebendo é a empresa Bianca. Mas a Bianca, pessoa física, vai ter que ter uma coisa chamada distribuição de lucros. Entendeu? Porque o rendimento não é da Bianca, é da empresa Bianca. Ok, tem uma dissociação, assim, que é diferente para fazer. Tá. Que é uma coisa bem legal que eu falo. Ó, quando você abre uma empresa, um CNPJ, não importa aquele e-mail, ele é uma empresa. E essa empresa vai ter que distribuir lucros para a pessoa física Bianca. Tá. Entendeu? E por isso que o livro caixa é importante. Porque lá você vai colocar a entrada, a saída, você vai ver quanto você teve de lucro, quanto você teve de prejuízo, você vai saber quanto você recebeu de verdade. Porque, por exemplo, para você gerar essas atividades que você tem, eu vou pegar o exemplo dos serviços administrativos e depois vou pegar da massoterapeuta, tá? Tá bom. Você tem custos para executar essa tarefa, não tem? Sim. Então, você paga uma internet, você paga telefone, você mantém um conforto mínimo do seu ambiente, você precisa custear a sua alimentação. Entende? Sim. Então, quando você faz todos esses serviços, né, e com esses custos, você tem que lançar isso no livro caixa. Eu ganhei lá, né, R$100.000 para fazer serviços administrativos e eu gastei dentro daquele ano... 100 mil teria estourado. Vou pôr 81, vou colocar o valor certo, tá bom? Tá bom. 81 mil, né, para fazer esses serviços administrativos dentro do ano. Se você estourou do Simples, aí esse é outro podcast. Tá bom. Esse você não estourou do MEI ainda, então é 81 mil, né? Aí você gastou lá, dentro daquele ano, R$30.000 de despesas, né? De internet, alimentação e tudo. Então, na verdade, a Bianca... Faz conta comigo que eu sou ruim de conta, Bianca. Peraí, dá 51 mil. Você tem 81 mil menos 30, você vai ter 51 mil de lucros, na verdade. Sim. Então, a Bianca não ganhou os 81 mil. Tá? Okay. Isso é bem importante você olhar. E é uma coisa que a maioria dos pequenos empresários, empreendedores, não olham, viu? Sim, porque parece que, recebi esse valor, é todo meu, assim, né? Sim, mas só que é nessa hora que a gente se... Vários meses me procuram e falam assim, você pode fazer eles falam assim, você pode fazer um prolabore provando que eu ganhei 6.750? Eu falo, não, você não ganhou. E se você é MEI, você não ganhou esse valor. Não tem como fazer um prolabore desse valor. Entendi. E eles ficam chocados. Porque eles pensam, não, mas eu preciso para comprar esse apartamento aqui, ó. Eu falei que eu ganhava 6.700. Aí eu falo, mas você mentiu. Porque você não ganha, na verdade. Não tem como. A menos que você tenha outra fonte de renda. Aí sim, tá bom? Tá bom. Ok, entendi. Ficou claro? Ficou bem claro. Ah, que bom, que bom. Mais alguma outra dúvida, Bianca? Deixa eu ver.
Eu acho que não. Eu acho que assim, Acho que não. Acho que não, na verdade. Então eu vou falar umas isso. coisas importantes pra você. Tá, me fala um geralzinho, assim, porque Isso. eu tenho mais isso na cabeça, mas você sabe o que eu vou enfrentar pela frente. Exatamente. Então a primeira coisa é essa, que você tem que fazer a estruturação, que você vai ter o CNPJ, que você tem que ter o livro caixa e que você vai ter um imposto fixo por mês. Tá. Certo? A segunda coisa que você tem que fazer, como MEI, você tem que ter uma declaração anual da pessoa jurídica, que é o quê? É uma declaração de imposto de renda. Você tem que avisar anualmente o fisco o quanto você ganhou. Ok? E você tem que fazer também uma declaração da pessoa física. Porque vamos imaginar que a empresa Bianca ganhou 6.750. Aí ela declarou isso para o governo. E aí a gente tem que falar que a Bianca, a pessoa física, ganhou, por exemplo, desses 6, R$4.000 aí sim ela ganhou, os R$4.000 são dela. Tá. Ela tem que colocar isso na declaração de imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque acima de R$2.000 você não é isenta. Então, se você passar pela sua conta bancária acima de R$2.000 por mês e não informar o fisco, ou, por exemplo, ter despesas, né? Às vezes você paga escola, às vezes você paga cartão de crédito, viagens, e que você tá lá demonstrando para o fisco de diversas formas que você tem um rendimento acima de R$2.000 por mês, né? Se você paga aluguel, paga escola e tá lá achando que é isento, né? Aí você fala assim, aí você tem um custo de R$4.000 na vida, mas eu sou isenta. Você não é isento. Então, você pode ter uma surpresa e o fisco te autuar. Às vezes até retroativamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma declaração de ajuste anual da pessoa física, demonstrando o quanto você ganhou. Para que você não tenha, o quê? Uma mistura da pessoa jurídica e da pessoa física. Ok. Aí eu pego todos os comprovantes e tudo mais, coloco tudo direitinho e envio isso pro... Na verdade, você tem um formulário próprio. Tanto a declaração de pessoa física quanto a pessoa jurídica. O legal é que a Bianca, gente, vocês estão vendo que ela nunca fez isso mesmo. Não, então, não mesmo. A pergunta dela assim, é muito sincera. Gente, como faz, né? Eu envio no e-mail para Receita? Não. Não envia para Receita, nada. Você tem um formulário próprio, né? A declaração de pessoa jurídica, você pode fazer sozinha, mas também é recomendável que você faça com o contador. A de pessoa física, eu também recomendo que faça com o contador, porque você vai ter uma visão, principalmente se você tiver uma visão leiga como a sua, né? Se você pelo menos não fizer, que você tenha uma conversa, uma consulta com um contador antes para que ele te explique como fazer. E se for o caso, né? Porque aí tem diversas situações na pessoa física que a gente teria que aprofundar, que esse podcast não vai dar conta, que você tem que colocar na declaração de pessoa física também. Mas é recomendável que você consulte com um contador para você mandar essa declaração de forma correta. Mas tem um jeito próprio, assim, sabe? Que é um formulário próprio. Ok. Não, o contador você vai ser o melhor amigo, né? O contador é o melhor amigo, né? Porque, nossa... A gente briga que o contador é psicólogo, ele é amigo. Tem que ser assim mesmo. Sim. Tem mais uma coisa que eu quero te contar. Ok. Vamos imaginar que esse seu empreendimento comece a se desenvolver bem, você mantém essas duas atividades e que você começa a atender mais de um local, com apoio administrativo. E começa a atender mais de uma pessoa, né? Aí você precisa colocar uma secretária para te ajudar. Tá bom? Enquanto você vai atender, trabalhando com massoterapeuta. E que enquanto você também não tá olhando... tá atendendo, possa apoiar você nesses serviços administrativos. Os seus, inclusive, né? E os dos seus clientes. Sim. Aí você pode contratar até uma pessoa como MEI. Tá? E você pode pagar para ela um piso salarial. Então, vamos imaginar que você contrate uma pessoa, que você ganha esses 6.750. Ela pode ganhar o salário, né? O piso da categoria, né? Que a gente tem que olhar o que é, mas vamos imaginar que é o salário mínimo. Que é um salário mínimo. Você paga ela, você registra direitinho, gera a folha, recolhe o INSS, fica tudo certinho, regularizado. E todo mundo fica dentro da lei, com comprovação de recebimento e pagamento. Que legal. Não, isso é perfeito. Pra não ter nenhuma surpresa depois, né? Assim, isso, exatamente. De ambas as partes. Exatamente. E amparar também, né? Porque tem uma coisa assim que eu falo, gente. Quando a gente fica pensando nessa coisa de regularização, a gente fica pensando só que, pode ter uma ação ou não. Mas existe uma proteção, né? Existe um sistema social que cuida disso, sabe? Tem a previdência. Então, imagina se você torce o pé, puxa, se a pessoa tá registrada em carteira ou paga um MEI, você tem direito a esse valor aí, tá? Mas, e assim, ó, a gente tá dando um geralzão
para que vocês entendam assim, ó, quando você vai começar um negócio do zero, essas coisas têm que ser consideradas. Nossa, com certeza. É muito importante. Acho que é a primeira fase de tudo, né? Assim. Sim, é a primeira fase. Eu fiquei muito feliz que você tenha vindo fazer essas perguntas e por isso eu convidei a Bianca para participar. E, ó, gente, é sincero, nós não conversamos antes. Ela falou que ela tinha dúvidas e eu já convidei ela para participar. É verdade. Pra gente dividir com vocês, né? Colocar tudo no ar. Porque essas dúvidas dela é uma dúvida de quem vai começar a empreender mesmo. Sim. Então, Bianca, eu agradeço muito a sua participação. Eu muito, que muito. Fiquei muito feliz, né? E assim, eu vou ficar muito feliz de te auxiliar e de ver o seu empreendimento prosperar. Obrigada. Tá bom. Obrigada por estar junto nessa comigo. É muito importante mesmo. Muito importante. Muito obrigada. Você também que ficou aqui escutando a gente até aqui. Não perca os próximos. Também dá uma passadinha no primeiro lá, que a gente também fala sobre alguns pontos importantes do empreendedorismo, né? E continua acompanhando a gente, sempre pensando, descomplica e aplica, né? Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, pessoal.